Salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos trazer a fórmula do libido. Homens e mulheres, dar aquela batida no desejo sexual, libido em alta, dormir e acordando pensando na sacanagem. Eita lasqueira do pé da goiabeira. Suplementos manipulados, plantas medicinais que os atores pornôs utilizam para ter longos períodos de ereção. Mulheres, vou trazer aqui ativos que vão deixar você subindo pelas paredes. O vídeo de hoje é elevando a sua libido em nível hard. Bom, primeiro vamos entender quais são os principais motivos que alteram diretamente a libido, o desejo sexual da pessoa. Um ponto muito importante: estresse. A vida moderna que nós temos hoje literalmente destrói a nossa libido. Privação de sono, raiva, nervoso, estresse, aumento de um hormônio chamado cortisol, literalmente compromete a sua libido. Além da questão mental, você fica com a cabeça tão perturbada que perde até o interesse em sexo. Um outro fator que muitas vezes contribui para a queda do libido é a má alimentação. Alimentos excessivamente ricos em gordura e açúcar. Alimentos que promovem o aumento da sua concentração de gordura corporal. A concentração de gordura corporal é um inimigo da libido, porque ele pega a testosterona, que é um dos principais componentes para a libido, e reduz, converte em hormônio feminino. Olha que triste. Então, gordura em excesso compromete muito a questão da libido. E um outro fator, medicamentos. Você sabia que os antidepressivos são os maiores inimigos da libido? Muitos medicamentos antidepressivos atuam diretamente na perda do desejo sexual. Perdendo o desejo sexual, você tem comprometimento com seu parceiro, com a sua parceira. Você precisa se cuidar. De alguma forma é injusto o seu parceiro ou a sua parceira estar morrendo de vontade e você não retribuir. Isso gera frustração, isso gera comprometimento no seu relacionamento e te deixa profundamente magoado, com a autoestima lá embaixo. Então vamos aos produtos que vão contribuir diretamente para a melhora da sua libido. Primeiro produto, esse cara aqui, ó, Epimedium Icarium. Epimedium Icarium é um fitoterápico que promove a vasodilatação sanguínea, principalmente em vasos cavernosos. Então você aumenta o fluxo de sangue na região sexual, fazendo com que você tenha uma ereção maior, melhor e mais prolongada. As doses geralmente estão em torno de 400 miligramas e o uso é diário. Ele não é um medicamento de ação aguda, igual o Viagra, igual o Cialis. Ele é um medicamento de uso constante e que não tem efeitos colaterais. Não tem efeitos colaterais. Segundo produto, Long Jack. Long Jack, ele é um fitoterápico que tem fitoquímicos presentes na sua constituição. Esses fitoquímicos atuam numa célula chamada célula de Leydig. A célula de Leydig no seu corpo, ela é responsável pela produção de testosterona. Logo, o Long Jack sensibiliza a produção de testosterona. E qual a função da testosterona na parte sexual? Muita coisa. O equilíbrio de estradiol, que é o hormônio feminino, e a testosterona alta faz com que você, homem e mulher, se torne uma máquina potente de sexo. Então o Long Jack, ele é um excelente promotor da libido em homens e excelente promotor da libido em mulheres. Para acontecer o desejo sexual, você precisa ter uma alta concentração de testosterona. E o Long Jack atua diretamente na célula de Leydig. A concentração costuma ser em torno de 400 miligramas, uma vez por dia, o uso diário e também não tem efeitos colaterais. Terceiro ativo, ginkgo biloba. Ginkgo biloba, ela é um vasodilatador. Ela aumenta o fluxo sanguíneo dentro da sua região sexual, do seu órgão sexual.
E qual é a vantagem quando você aumenta a irrigação de sangue na região sexual? Outro fator do ginkgo biloba, ele é um anti-estresse. Lembra que eu disse para vocês que um dos maiores problemas está ligado ao estresse? Pois bem, a ginkgo biloba reduz o seu nível de estresse, melhora o seu nível de serotonina e faz com que você reduza a sua ansiedade. Então, mulheres também utilizam a ginkgo biloba. 120 miligramas por dia de uma ginkgo biloba muito bem concentrada vai fazer com que você tenha resultados excelentes. Ginkgo biloba, assim como os demais, são fitoterápicos. O que significa? Significa que são naturais. Então, não tem efeito colateral e devem ser utilizados todos os dias. Vamos para o quarto componente que vai te fazer uma máquina, uma verdadeira máquina do sexo. Protodioxina. Eu já não conheci o primeiro, esse daí piorou. Se você achou que eu ia vir aqui com maca, tríbulos, esquece. Esse vídeo aqui é exclusivo. É um vídeo que eu pesquisei com doutores e especialistas e estudos científicos dos melhores componentes naturais para a melhora do seu desejo sexual. Protodioxina. Mas a protodioxina é um excelente componente para a melhora da sua libido e da concentração, do poder, do jato, de espermatozoide no ato sexual. 180 miligramas por dia. Uso diário, sem interrupção, vai fazer com que você tenha uma saúde de espermatozoide. Bom, quinto componente para aumento da potência sexual utilizado por médicos e especialistas é o Cistanche. Cistanche é um vasodilatador muito poderoso que também melhora a irrigação sanguínea nos vasos cavernosos. Novamente, você sabia que o Viagra e o Cialis, a única ação dele é essa? Aumentar o fluxo sanguíneo nos vasos cavernosos? O poder desses medicamentos para ereção que você compra na farmácia é justamente aumentar a sua capacidade de encher de sangue o seu órgão sexual. Só que tem um detalhe, esses caras que eu mencionei aqui são naturais. Podem ser utilizados todos os dias. Contribuirão para a sua saúde, a saúde do seu espermatozoide, a saúde dos seus órgãos sexuais, a melhora do seu estresse, da sua ansiedade. Então, não precisam se preocupar, ao menos que você seja sensível a um desses componentes. Mas se você é um indivíduo saudável, que não tem nenhuma sensibilidade a esses componentes, você está totalmente liberado, diferente de um Viagra, de um Cialis, que você não pode tomar toda hora. Você sabia, olha, presta atenção, se você gosta de um Tadalafila, que é o princípio ativo do Cialis, ou de um Viagra, cuidado com uma coisa. O uso constante desse medicamento pode atrapalhar você numa ereção quando você está sem ele. É como se você, entre aspas, condicionasse a sua irrigação sanguínea de vasos cavernosos à potência desse medicamento. É muita potência sendo utilizada constantemente, reduzindo a sua capacidade natural de encher de sangue o seu órgão sexual. E você não sabe, mas eu vou te explicar. A ereção nada mais é do que carregar de sangue esse músculo capaz de aumentar em tamanho e rigidez através da irrigação sanguínea. Quando o sangue vai embora, ele amolece e diminui. Entendeu? Então, o Cistanche, 200 miligramas ao dia, é um grande vasodilatador. Renatão, você me bugou, cara, porque eu já vi tantos vídeos, a galera falando da maca, falando do tríbulos. Maca peruana e tríbulos são dois excelentes componentes, só que tem um detalhe. Vocês perceberam que eu falei 180 miligramas, 200, 400 miligramas? O problema da maca peruana e do tríbulos, você precisa de uma concentração muito grande. O ideal para você ter os efeitos esperados na maca peruana é de 2 a 3 gramas por dia. 2.000 a 3.000 miligramas contra 400, 200, 180 miligramas desse. Tríbulos, de 3 a 5 gramas, 5.000 miligramas. Haja cápsula. Você vai ter que tomar 10 cápsulas de 500 miligramas de tríbulos. Então, esses que eu citei para você, a indústria farmacêutica, a pesquisa científica encontrou ativos muito mais concentrados numa quantidade menor por produto, ou seja, muito mais ativo em menos produto.
Você pode tomar maca, você pode tomar o Tribulus e ele vai ajudar na libido, mas são quantidades... Você já fala, Seguinte, Ah. a minha dúvida é, pode tomar todos esses juntos? Pode. Pode tomar todos esses juntos ou assista o vídeo e entenda qual é vasodilatador, qual aumenta a produção da célula de Sertoli, qual reduz o estresse e qual aumenta a produção nas células de Leydig, e aí você pega um combozinho ali de acordo com o seu preço.